Alô? Alô, galera, aqui é o professor Felipe Cané. Começamos hoje um novo assunto na playlist de matemática. Vamos tratar de funções, assunto importante para conceitos mais avançados da matemática, como, por exemplo, cálculo diferencial e integral, ou assuntos relacionados à física e à química, por exemplo, a cinemática. Se você entender bem funções, você vai muito bem em cinemática e em física. Qual que é a definição básica? É uma aplicação de A em B, que pode ser definida como A com imagens em B. Como assim, professor? Não entendi. Vamos lá para o vermelho. É uma função C e somente C. Para todo elemento de A, existe um só elemento de B, tal que x, y, par ordenado, pertence a F. O que significa? Essa caixinha aqui embaixo. Ó. Entro com A, com x, tenho a lei de formação e saio com Y. É basicamente essa caixinha uma máquina de refrigerante, que você vai lá e escolhe o sabor que você quer, aquilo ali seria a lei da função, e do outro lado sai aquilo que você pediu. Uma máquina de café e tal, é o mesmo princípio, é a mesma brincadeira. Então funções é um campo muito interessante que permite que você coloque um valor de um lado e consiga obter outro de outro lado. Só que para obter disso você precisa da lei de formação. Para obter um bolo, você precisa da receita. Tudo bem? Você coloca de um lado algumas coisas e sai o bolo do outro lado. Então é a lei de formação das funções. Ok, galera? Nesta videoaula, vamos se preocupar em entender basicamente o que é função e o que não é função. Nas próximas, nós trataremos do que é domínio, contradomínio, imagem, gráfico das funções, função afim, função de segundo grau, e vai indo dessa forma. Mas vamos entender o que é função. Então, pessoal, reparem aqui. Todo elemento deste conjunto tem que ser ponto de partida de uma única flecha, tá vendo? Se eu tampar esse pontinho aqui, eu tenho uma função. Se eu soltar, reparem, nem todos os elementos deste conjunto são pontos de partida de flecha. Por exemplo, isso aqui não está partindo de uma flecha, então isso aqui não é função. Para ser função, teria que ser desta forma. Todos os elementos de A são pontos de partida da flecha. Definição 2. Todo elemento de A deve servir como ponto de partida de uma única flecha. Dá uma olhadinha aqui. Partiu uma flecha, partiram duas flechas e partiu uma só. Isso aqui não é função. Agora aqui é função. Partiu uma e partiu uma. Se partirem duas ou mais, não é função. E a explicação é muito fácil por meio do gráfico do domínio e da imagem, que fica para a próxima ou uma outra videoaula de função. Guardem esses conceitos quando nós começarmos a estudar a questão gráfica. Na hora vocês vão lembrar dessa definição e dessa definição. Agora o segundo método gráfico, bem interessante. Dá uma olhadinha neste primeiro gráfico, nesse segundo gráfico e nesse terceiro gráfico. Vamos reparar os dois gráficos que estão aqui. O primeiro é uma função e o segundo não é uma função. Mas por que não é? Pelo teste da reta, nós conseguimos compreender o que é e o que não é. Reparem, eu tracei retas aqui na vertical e aqui também. Para ser uma função, estas retas precisam cruzar apenas, repetindo, apenas uma vez com o gráfico que você plotou aqui. Repara, uma vez e vai indo. Aqui em cima, lá, ó. Uma vez. Eu não tracei a reta, mas se você traçar retas na vertical, ó, vertical, corta com o gráfico em azul apenas uma vez. Agora deste lado já não. A primeira cortou uma vez, mas as outras não, ó. Duas, aqui 3 vezes, 2 vezes e vai indo assim. Então isso aqui não é função, porque as retas na vertical cortam o gráfico mais de uma vez. Então se cortar mais de uma vez não é função. E tem uma explicação básica devido lá ao domínio à imagem, que nós vamos estudar na nossa próxima videoaula. Ou então eu posso trazer na próxima videoaula outros exemplos de gráfico. Não decidi ainda. Vamos ver como será o andamento e os comentários desta videoaula. Tá bom, pessoal? Então deixa seu like, compartilha, comenta. Começamos mais um assunto da matemática. Valeu e até a próxima videoaula.
Tchau!